Tá certo? Como o companheiro Mané falou, na verdade isso daí se insere em um contexto, né, em que, se a gente for ver do ponto de vista da economia, tá certo? Os próprios analistas, economistas estão dizendo que a crise, aquela crise que o governo disse que era uma maravilha, que não ia chegar no Brasil, né, etc., começa a demonstrar os seus primeiros efeitos no nosso país, tá certo? E a forma, companheiro, de resolver, de solucionar o problema de um negócio chamado endividamento estatal, tá? Nós sabemos que não vai ser outra diferente da que eles estão fazendo na Grécia, na Espanha, na França, tá certo? Em vários países. Ou seja, o endividamento que o Estado, tá certo, adquiriu ao botar em 2008 milhões de reais para poder segurar os lucros dos bancos, das empresas, etc., etc., agora vai ser pago à custa dos nossos direitos, tá certo? Então, o ACE, esse acordo coletivo com propósito específico, ele se insere nesse contexto da situação política nacional, tá certo? Sobre a questão do papel dos sindicatos, eu acho que esse é um debate fundamental para que nós que estamos na conlutas, estamos no sindicato, também debatemos com o presidente intersindical, o papel que cumpre os sindicatos aí, companheiros. Por quê? Quando essa proposta, o companheiro Mané falou, essa proposta vem com a cara como se fosse uma proposta dos trabalhadores, tá certo? E isso daí está ligado a toda uma prática dos sindicatos que já não vem de hoje. Por exemplo, no caso da CUT, não é só em 97 que eles estão em 96. É uma proposta de negociação anterior que vem no início da década de 90 e 92, nas comissões, como é que chama? Eram comissões formadas, câmaras setoriais, formadas pelo governo, pela patronal e pelos sindicatos, que negociavam nas empresas a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Tá certo? Isso é fundamental para a gente entender, companheiros, qual é o papel que os sindicatos vão cumprir aí. Tá? Porque esse setorizado, Força Sindical, UGT, CUT, etc., estão cumprindo um papel de colaboração de classes. Quando eles falam que é necessário tirar o direito dos trabalhadores para que o crescimento econômico possa se desenvolver, de que crescimento eles estão falando, companheiros? Do crescimento dos lucros dos patrões, do lucro dos empresários, tá certo? Então essa burocracia que está instalada nos sindicatos, ela colabora com os patrões e com o governo, à custa do quê? À custa dos nossos direitos. Então qual que é o acordo na colaboração? Eles entram com a corda e a gente entra com o pescoço, tá certo? Esse é o acordo de colaboração de classe que a burocracia sindical estabelece, companheiros. Agora, eu acho que esse debate tem que estar ligado a um debate um pouco mais amplo. A intelectualidade está discutindo que a burocracia sindical ela não se mantém sem um negócio chamado imposto sindical, que o Estado garante desde a CLT que os sindicatos ganham milhões de reais que são arrancados do bolso dos trabalhadores. Então esse é um tema para ser discutido. Vamos impulsionar conjuntamente, com lutas intersindical, etc., uma campanha contra o imposto sindical, contra esse tipo de acordo coletivo, para que os sindicatos, companheiros, não sejam. E aí tem uma diferença. Uma coisa é a direção que está no sindicato. Se a direção que está no sindicato, por exemplo, dos metalúrgicos do ABC, tá certo? For uma direção da CUT, ou aqui nos metalúrgicos de Osasco e região da Força Sindical, nós não podemos confundir os sindicatos, que são uma ferramenta necessária de luta dos trabalhadores, com a sua direção. Então é necessário ou não a conlutas intersindical fazer um chamado aos trabalhadores a arrancar esses burocratas, expulsar os burocratas da CUT que colaboram com o governo e com os patrões, da Força Sindical a expulsar esses caras do sindicato e retomarem os sindicatos como ferramenta de lutas, das suas próprias lutas, como ferramenta que se coloca a serviço de unificar os terceirizados, que hoje, dentro de várias metalúrgicas, em todo o país, existe essa diferenciação e a gente até hoje não conseguiu construir uma campanha unificada para que os terceirizados, que são nossos irmãos, companheiros de classe, tenham os mesmos direitos, os mesmos salários e sejam efetivados como trabalhadores com todos os direitos. Esse é um debate que eu acho que é necessário a gente debater aqui com a intersindical, com a CUT, etc. Por quê, companheiros? Ao se igualar a direção do sindicato com a ferramenta de luta, se permite, por exemplo, que você tenha uma prática que é essa. Você sai da CUT e abandona o quê? Todos aqueles trabalhadores que são dirigidos lá continuam sendo dirigidos por burocratas traidores que estão lá dentro. Nós vamos nos dar o desafio de arrancar a Força Sindical, a CUT, da direção dos sindicatos ou não? E como é que nós vamos fazer isso se não for reunindo os trabalhadores de todas as categorias
no sentido do que o Breno colocou, para discutir como barrar o acordo coletivo com propósito específico, a reforma da Previdência, a terceirização, a ampliação do supercílios, inclusive, que foi aprovado no governo Dilma, tá certo? Já foi aprovado. Se a gente não juntar todas as categorias em um ponto, e aí reforça a proposta, só para concluir, tá certo? Que a gente prepare um plano de luta para unificar todos esses trabalhadores e para levar cada uma dessas campanhas de maneira unificada, intersindical e com lutas, porque cada uma separada não vai conseguir enfrentar o governo, o patrão e a burocracia sindical. E por último, sobre a questão das eleições. Nós vamos ter um debate aqui semana que vem. Para mim tem que ser uma exigência que todas as candidaturas da esquerda, do PSOL, do PSTU e do PCO, por exemplo, se comprometam em usar o seu espaço na televisão, usar os seus mandatos para ajudar os trabalhadores a se fortalecerem e não permitir que o acordo coletivo com propósito específico, a terceirização, esse tipo de medida seja aprovado.